Olá, oitavo ano. Vamos continuar o nosso conteúdo sobre as sociedades em movimento, né? Como as sociedades se movimentam ao longo dos anos, por que isso acontece, né? Então vamos lá, né? Que fatores influenciam para que os grandes deslocamentos populacionais aconteçam? Por que uma pessoa se locomove de um lugar para o outro, sai de sua terra? Geralmente os deslocamentos populacionais, eles acontecem por causa de guerras, de conflitos, perseguições étnicas, religiosas, problemas naturais, características naturais desfavoráveis para a sobrevivência, ou seja, clima muito frio ou muito quente, falta de água, falta de alimentos, solo fértil, vários motivos. O que acontece é que por causa desses motivos, mas principalmente por as guerras, conflitos e perseguições étnicas e religiosas, as pessoas decidem se locomover de um lugar para o outro. E há vários tipos de migrações, né? A migração, quando ela é uma migração causada por isso, ela é uma migração, de certa forma, forçada. As pessoas elas saem de suas áreas onde vivem em busca de uma melhor condição de vida, em busca de melhor estrutura de vida, seja por causa do clima, de guerras, perseguição, saúde, entendeu? Então, uma pessoa não se desloca do seu país de origem para outro só porque quer. Algumas pessoas, quando se deslocam porque querem trabalhar, porque não sofreram nenhuma perseguição, não estão passando por nenhum problema, isso é de forma... Eu esqueci a palavra agora. É quando a pessoa se desloca por vontade própria, né? Ela quer melhorar de vida. Mas a maioria dessas migrações que ocorrem ao longo do mundo não são migrações espontâneas por vontade própria, são migrações forçadas por causa desses motivos. E isso ocorre há muitos anos, né? Nós éramos seres nômades que viviam em busca de alimento da coleta e da pesca, passeando de um lugar para o outro, passeando não, desculpa a palavra, gente, indo de um lugar para o outro em busca de alimento, até que a gente se tornou seres sedentários, vivendo num lugar só, com agrupamentos humanos, com pessoas que representam nossa nação. Então é muito difícil uma pessoa sair de um lugar para o outro, porque ela vai sair do seu país de origem, ela vai descobrir uma nova sociedade com costumes, língua, cultura, religião totalmente diferentes, né? E não é fácil essa situação. Com a Revolução Industrial, que foi a chegada das máquinas, das primeiras indústrias, das primeiras fábricas, né? Os movimentos migratórios eles tiveram um aumento muito grande. A Revolução Industrial ela ocorreu primeiramente na Inglaterra, a gente já sabe disso, e se espalhou pela Grã-Bretanha. E a gente precisa entender que após a Revolução Industrial, os movimentos migratórios aumentaram, né? A Revolução Industrial se espalhou pelo mundo e as pessoas começaram e houve uma demanda de trabalho muito grande. Com essa demanda de trabalho, as pessoas começaram a buscar emprego nos centros urbanos, nas cidades, emprego nessas fábricas. E isso fez com que muita gente abandonasse o campo e fosse para a cidade, provocando primeiro o êxodo rural. Então, o que seria esse êxodo rural? É a saída das pessoas do campo para a cidade em busca de trabalho. Então, a população do campo diminuiu bastante após a Revolução Industrial, porque as pessoas começaram a migrar em busca desses empregos nos centros urbanos, em busca de melhor condição de vida, largando o campo e indo para a cidade. Isso foi o êxodo rural, né? A Europa ela é pioneira em muitos setores, não só na Revolução Industrial. Ela foi pioneira no descobrimento do primeiro combustível, o primeiro combustível usado nas fábricas, usado nos navios, usado nos trens, que era o carvão mineral, né? O carvão mineral que foi usado como combustível para todos os trens a vapor, máquinas a vapor. Só que a Europa também foi pioneira nas grandes navegações, né? Os países pioneiros das grandes navegações foram Portugal e Espanha, porque eles surgiram na era dos descobrimentos, descobrindo novos continentes, descobrindo novas terras, novos temperos, novas frutas, alimentos, árvores. E essa era do descobrimento marcou muito o planeta Terra em si, porque os europeus eles descobriram e começaram a explorar as terras que descobriram, né? Portugal e Espanha foram os pioneiros, porque eles
Além de serem próximos da costa oeste do Oceano Atlântico, eles fizeram altos investimentos na descoberta de navegação, de técnicas de navegação, de novas embarcações. Então, por isso Portugal e Espanha se saiu tão melhor que os outros países nessa era do descobrimento. Quais as consequências a gente pode dizer que essa exploração da Europa na época do descobrimento teve, né? A Europa ela explorou todos os continentes, explorou a América do Norte, Central, América do Sul, explorou a Oceania, explorou a África. Então, assim, algumas consequências foi a propagação de doenças, a potencialização da devastação, da exploração de recursos naturais. A Europa ela explorou os recursos naturais dos outros continentes o máximo que pôde, e por isso hoje ela se tornou um país tão rico, né? A riqueza hoje proveniente da Europa, hoje a Europa é um país de primeiro mundo, que primeiro se industrializou, altamente tecnológico, por causa dessa exploração em cima dos outros continentes. A gente não pode esquecer isso, né? Além da exploração dos recursos naturais, explorou a população africana, vendendo como escravos, promoveu o acirramento de guerras, conflitos, e isso tudo trouxe lucro para o continente europeu. Ainda assim, o continente europeu hoje é visto e é realmente o continente mais, digamos, não mais evoluído, mas assim, mais estabilizado em termos de sociedade, com a sociedade economicamente estabilizada, com a economia planificada, com a população com um nível de educação, uma porcentagem de educação acima dos outros continentes, educação em todos os sentidos, não só escolar, né? Então, assim, é um continente antigo. E isso faz com que a gente relembre que muitas pessoas ainda buscam o continente como forma de refúgio. Hoje em dia, todos os imigrantes que são refugiados, gente, há uma diferença, né? O imigrante é quando ele vai em busca de uma melhor condição de vida. O refugiado é quando ele vai porque ele não tem outra opção. Então, por exemplo, se eu sair do Brasil para ir para o Japão trabalhar, eu sou uma imigrante. Eu estou indo porque eu estou indo por vontade própria. O refugiado não, é aquele que, por exemplo, ele saiu da Síria porque está tendo uma guerra e ele pode morrer. Ou então ele está passando fome na Síria, ou então ele está sendo perseguido de forma política ou religiosa. Então, o refugiado, ele foge do seu país em busca de abrigo político, asilo político em outro lugar, né? Então, aí o refugiado, ele não sai por vontade própria, diferente do imigrante. E tem uma diferença muito legal que é para a gente lembrar. Quem sai do seu país é emigrante, com E. Quem vem de outro país é imigrante, com I. Então, por exemplo, se eu sair do Brasil para os Estados Unidos, no Brasil eu sou emigrante, mas lá nos Estados Unidos eu sou imigrante. Se eu recebo um colega meu aqui que veio da Itália, aqui no Brasil ele é um imigrante que veio da Itália. Lá na Itália ele é emigrante, né? Então, só para finalizar, muita gente ainda procura a Europa para uma busca de melhor, como destino para melhoria de vida, principalmente os refugiados lá do Oriente Médio, né? Então, muitos países afetados por guerra, por conflito, baixo índice de desenvolvimento humano, e os refugiados, eles buscam a Europa pelo alto padrão de vida que a Europa tem, pelo número de oportunidades de trabalho, embora na Europa ocorra um movimento muito grande que é a xenofobia. A xenofobia que é o quê? Acho que vocês já ouviram falar desse termo, né? A xenofobia, que é uma aversão ao estrangeiro, é um preconceito com pessoas de outra cultura, né? Então, há uma corrente xenofóbica de preconceito com estrangeiros e pessoas de outra cultura muito grande na Europa. E muito se tem lutado para estabelecer o fim disso. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo.